Bem, então vamos lá. Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode faturar 100 mil reais no seu negócio. Como é que você pode atingir essa marca, tá? Eu vou te ensinar isso porque eu já fiz isso no meu negócio. Eu já comecei um negócio do zero, já atingi essa marca. Então eu vou te explicar como você pode fazer isso através da minha percepção, te passar alguns conselhos base, quais são as dores que você vai enfrentar nesse processo, tá? Eu já passei por isso porque eu comecei um negócio faturando 15 mil reais por mês, era um negócio físico, depois eu fechei esse negócio, coloquei um outro negócio que chegou a faturar 30, 40, 50. Então, eu vou te dizer aqui quais foram os aprendizados que eu tive até chegar a esses primeiros 100 mil reais de faturamento. Eu vou te dizer aqui já de cara que esse vídeo vai doer um pouco, tá? Não vai ser uma coisa confortável o que eu vou te dizer aqui, mas talvez seja exatamente isso que você está precisando agora para destravar, vou usar esse termo, para destravar esse seu faturamento aí que já está preso há um certo tempo, tá? Então, antes de mais nada, deixa eu te contar um pouco da minha história, coisa rápida, só para a gente ir direto ao ponto. Em 2016 eu era militar, eu tinha um salário, já era oficial do exército, e eu tinha um salário de mais ou menos uns 5 mil, 6 mil, 7 mil reais na época, eu não lembro exatamente, mas era em torno disso, uns 5 a 7 mil reais. E eu era novo, tinha 23 anos, já estava confortável, mas eu sentia uma necessidade de empreender. Eu vivia uma vida cotidiana, trabalhava de segunda a sexta, ia para a faculdade, final de semana eu saía, sei lá, ia jogar sinuca com meus amigos ali num bar, beber, me divertir. Então eu vivia uma vida cotidiana, uma vida comum, tá? Só que eu virei uma chave na minha vida e falei, cara, eu quero ficar rico. Não quero ficar nessa mesmice, eu preciso mudar de vida. E aí eu decidi empreender, comecei empreendendo, colocando uma franquia de churros. Se você não sabe, é novo por aqui, é o primeiro vídeo aqui que você está assistindo, eu já contei essa história outras vezes aqui no meu canal. Eu moro no Nordeste, na época eu morava em João Pessoa, e eu investi numa franquia de churros. E churros é uma sobremesa quente. As pessoas no Sul, talvez no Sudeste, ali em São Paulo, até optem por uma sobremesa quente, mas no Nordeste sempre a preferência vai ser por sorvete, coisas mais geladas, tá? E aí com 6 meses eu fechei esse negócio e coloquei a minha própria loja de açaí. E aprendi muitas coisas nesse processo de faturamento de uma franquia, depois um negócio próprio. Quando eu tinha essa franquia, ela só ficou ali aberta por uns 6 meses, eu faturava entre 15, 16, 13 mil reais por mês. Para pagar aluguel, 2 funcionários que eu tinha, eu era militar na época, então precisei ficar salvando a empresa fora o investimento inicial que eu tinha feito, tá? Depois de 6 meses eu fechei esse negócio, abri essa loja de açaí, fiz uma pesquisa de mercado, entendi que o mercado local onde eu estava instalado, onde eu decidi colocar minha loja de churros, preferia uma sobremesa um pouco mais saudável e gelada, e aí que eu investi numa empresa de açaí, e aí eu comecei a faturar 20, 25, 30 mil reais por mês. E o primeiro aprendizado que eu quero te dizer é que a internet, já caindo aqui nessa questão do conteúdo de como você pode atingir os seus 100 mil de faturamento por mês aí no seu negócio, é que nessa época, quando você for colocar uma empresa, você vai trabalhar pra caramba. Eu trabalhava de segunda a segunda, no final de semana aí que eu trabalhava mesmo, ficava acumulando, me dividindo entre a vida de militar e a vida de empresário. Então eu tinha que abrir loja, conferir caixa, pensar em novos produtos, porque eu investi numa loja com uma marca minha, uma marca pessoal minha, o nome da marca era Divino Açaí. Eu não tinha sócio, eu não recebia esse negócio de uma herança, os meus pais não tinham dinheiro, não tinham negócio, nunca tiveram um negócio, então eu não herdei um negócio. Eu precisei construir um negócio do zero. Então, se for essa sua situação, você está construindo um negócio do zero, a minha história vai se encaixar perfeitamente no momento que você está assistindo esse vídeo. Se você não teve uma ajuda financeira grande do seu pai, ou você herdou um negócio já multimilionário, cara, esse vídeo é para você. Agora, se você já herdou um negócio, teu pai já te deu uma vaga na empresa dele que opera há 30 anos, então esse vídeo não é para você, porque eu não tive isso, tá? Então, se você está começando a construir um negócio do zero, foi assim que eu construí. Então, nos primeiros 3, 4, eu vou até te dizer 5 anos de negócio, você não vai atingir esses 100 mil de faturamento. Rodrigo, eu conheço uma pessoa que atingiu os 100 mil de faturamento. Eu já atingi esses 100 mil de faturamento numa loja. Parabéns, mas saiba que essa não é
trajetória comum, principalmente se for o seu primeiro negócio, o segundo negócio, você ainda não tem bagagem suficiente para destravar um faturamento de 100 mil reais assim da noite para o dia. Isso pode levar aí, no mínimo 3 anos para você, no mínimo 3 anos para você conseguir atingir esse nível de faturamento. E olha, eu vou te falar no mínimo, eu conheço hoje empresários que faturam milhões e todos eles começaram pequenos, começaram faturando 5 mil, 6 mil, 7 mil. Eles eram vendedor, estoquista, faxineiro do negócio. Então assim, nessa primeira fase, a fase que você está enfrentando agora no seu negócio de atingir esses 100 mil de faturamento, cara, esquece, você não vai ter tanta vida assim, você vai ter que criar o hábito de trabalhar pra cacete. Então esquece esse efeito comparativo. Rodrigo, eu conheço uma pessoa que deu muito certo em 3 anos. Ou essa pessoa é exceção, 0,1% da população, ou então você não sabe o suficiente da trajetória dessa pessoa. Você acha que essa pessoa atingiu esse nível de faturamento em 3 anos. Rodrigo, e os influenciadores digitais, Bruno Perini, Thiago Nigro, Egene Delanogari, Mano City, pessoas que eu acompanho aqui nas redes sociais e que tiveram sucesso. A gente acredita, olhando a vida hoje daquele tipo de influenciador, que ele ficou rico do dia para a noite. E não foi assim. Essa pessoa ficou 3, 4, 5 anos ali produzindo conteúdo no YouTube, no TikTok, no Instagram, às vezes até desbravando um oceano dentro daquele nicho, dentro daquele segmento que ninguém antes tinha feito naquele formato. Então até o influenciador que você gosta, que você admira, que você acompanha, que tem uma rotina maravilhosa ali das redes sociais, ele não conseguiu atingir esse nível de rentabilidade no negócio ou sequer de visualização do negócio dele em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não conseguiu. Não conseguiu. Coloque uma coisa na sua cabeça, essas pessoas, elas precisaram de 5 anos para ficar boa naquilo que elas estão fazendo. Vou te dar um exemplo aqui do meu canal do YouTube. Eu comecei esse canal no início do ano de 2025. Eu estou agora na metade do ano. No momento que eu gravo esse vídeo, dia 8 de julho, eu ainda estou 6 meses fazendo vídeo para o YouTube. Eu nem comecei a querer ficar bom aqui nesse negócio. Eu não sei qual é o melhor gancho, qual é a melhor abertura, como fazer para você se inscrever aí no meu canal, como conseguir mais inscritos. E se eu te disser aqui desse vídeo que esse negócio de YouTube, ele me dá algum retorno financeiro, é lógico que não. E nem tá perto. O que eu estou te falando aqui é que a gente precisa de no mínimo 3 a 5 anos. Eu acredito que com 5 anos é mais certo. 3 assim eu ainda duvido muito. Então eu entrei no YouTube justamente com essa mentalidade de longo prazo. Cara, eu vou fazer esse negócio aqui por 5 anos. Se eu não conseguir fazer com que o meu canal do YouTube seja um canal assistido, um canal que eu impacte as pessoas, que as pessoas sintam que isso aqui é uma contribuição genuína e que de fato elas devolvam com audiência, comprando meus produtos, confiando na minha consultoria empresarial ou qualquer produto que eu lançar, eu vou desistir no meio do caminho. Porque eu faço vídeos aqui para 5, 10, 15, 20 visualizações. Rodrigo, você aqui no canal tem um vídeo de 4, 5 mil visualizações. Isso não dá nada. Assim, eu agradeço demais a audiência. Se você está assistindo esse vídeo, se você encontrou esse vídeo, eu te agradeço profundamente a audiência, mas eu não posso ficar me concentrando apenas nas visualizações. Por quê? Eu ainda estou no início do meu negócio chamado YouTube. Hoje eu já tenho empresas que me permitem investir numa boa câmera, num bom áudio que eu tô aqui, numa iluminação, num bom roteiro, no computador, tô gravando aqui do conforto da minha casa, mas eu trabalhei pra cacete, já tem 12 anos que eu tô empreendendo pra minha empresa chegar no nível de faturamento que ela chegou hoje, tá? Então você precisa ter paciência nesse começo, porque o que todo mundo quer te vender hoje é uma certa facilidade que você vai atingir o seu resultado em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então se você está fazendo a atividade que você está fazendo, o serviço que você está prestando, a empresa que você está prestando serviço ou que você está vendendo algum tipo de mercadoria e você ainda não chegou nesse nível de curva de aprendizado e você ainda tem menos de 5 anos fazendo isso, você não atingiu o nível de maturidade suficiente para atingir esse nível de faturamento, ok? Então,
Esqueça, se você não tem uma herança, em resumo aqui, se você não tem uma herança do seu pai, da sua família, se você não herdou um negócio, ou se você não herdou um negócio do seu sócio, às vezes a gente se junta com um sócio e esse negócio herda um conhecimento, um know-how da família dele, se você está começando do zero, assim como eu comecei, você vai ralar pra cacete nos primeiros 5 anos, do jeito que eu tô fazendo com o YouTube. Entende? Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que ter paciência. Então, a primeira habilidade para você atingir o seu nível de faturamento, esses 100 mil, é longo prazo. Você precisa ter uma mentalidade de longo prazo e saber que, cara, eu vou me comprometer a ficar 5 anos prestando esse serviço ou nessa empresa para que você dê tempo suficiente para você conquistar a sua maturidade, para que você atinja esse nível de faturamento. Porque se você atingir esse faturamento do dia para a noite, acaba não sendo tão sustentável assim, entende a importância dessa mentalidade de longo prazo, tá? Então, a maioria das pessoas que me procuram com essa mentalidade, eu quero enriquecer em 6 meses, cara, você não vai conseguir nunca. Não tem nenhum tipo de pessoa que construiu uma riqueza de longo prazo em 6 meses, não tem. Não tem, só se ela fez alguma coisa errada. Então você precisa se dar a oportunidade de conviver com o seu negócio hoje, tendo essa visão de eu preciso fazer isso por 5 anos, porque senão eu não vou ter tempo suficiente para me permitir faturar isso, ok? Eu quero fazer só um comparativo aqui para esse vídeo servir para quem presta serviço, para quem é autônomo, para quem tem uma empresa, por exemplo, se você é advogado, médico, psicólogo, terapeuta, se você é prestador de serviço, de consultoria, qualquer seja lá o serviço, tá? Que é uma coisa, você faturar esses 100 mil. E você que tem uma empresa física, você vende um produto que você entrega, mesmo que ambos sejam digitais. Rodrigo, eu tenho uma loja que eu vendo no Instagram, ou vendo no TikTok, ou vendo em algum canal de venda no YouTube, mas eu vendo produto físico. Então, uma empresa que vende um produto físico é diferente de um prestador de serviço, seja você autônomo, infoprodutor. Tá? Por quê? Porque na hora da negociação, da compra e da venda, aí com o seu cliente, quem tem um produto físico, o cliente leva o produto físico. Então, cara, esse tipo de empresário, se for o seu caso, você vai ter um custo com aquela venda da mercadoria que você entregou, porque você, além de entregar a mercadoria para aquele cliente, você tem que garantir a reposição daquela mercadoria para que sua empresa não pare. Então, além de você ter um custo com aquela própria venda, você tem que reter um lucro para comprar novas mercadorias, tá? Então, vamos dividir aqui um negócio físico versus um negócio versus uma prestação de serviço, tá? Se você é autônomo, você pode chegar a faturar 30, 40, 50, 60 mil reais. Eu conheço autônomos que faturam 60 mil, 70 mil reais por mês. Médicos, terapeutas, psicólogos. Rodrigo, você conhece? Conheço, minha esposa é nutricionista, mas ela ainda não chegou nesse nível de faturamento de 50 mil reais por mês, tá? Conheço uma fisioterapeuta que fatura 50 mil reais por mês, um médico que fatura 100, tá? Então assim, se você vende a sua hora, se você atende, se você presta um serviço, você tem uma margem maior. Concorda comigo? Porque o seu cliente não está levando um produto, ele está levando uma hora, tá? Então você não tem um custo do produto. Você não precisa pagar pela sua hora. Logicamente que a sua hora tem valor, isso precisa estar na sua precificação, mas você tem um teto, tá? Que é a capacidade que você tem de atender. Até mesmo se você vende um curso ou algum tipo de infoproduto, você tem um limite de atender ali um cliente com um tipo de suporte, tá? Mas não vamos focar no infoprodutor. Você vende um produto ou serviço, é autônomo. Você ainda quer chegar nesse 100 mil de faturamento ou de 50 mil de faturamento. Para você, autônomo, vender 30, 40, 50 mil por mês, isso também leva muito tempo, cara. Geralmente, um autônomo ele vai faturar ali 5, 6, 7, 15 mil. E você tem um custo ali, né? Você tem um custo para operar. Às vezes você tem um escritório, você tem que pagar energia, um contador, um sisteminha para você lançar suas receitas, tirar uma nota. Então, nem todo o dinheiro fica para você que você fatura. Mas a vala comum, aí que eu acredito que você está aí faturando entre 7 e 15 mil, esse é o comum, é o habitual. Hoje, um prestador de serviço faz isso. Até porque ele não tem a garantia de que um CLT, então ele precisa ganhar um pouquinho mais ali, tá? Então vamos colocar ali, se você fatura entre 10, essa faixa entre 7 e 15 mil,
Você precisa ter um certo tempo e algumas estratégias que eu vou citar aqui no final do vídeo, por isso que inclusive você precisa ficar até o final, que eu vou falar algumas estratégias aqui, algumas habilidades que você precisa atingir esse nível de faturamento de 50, 60, 70 mil, sendo autônomo, e se você for ter uma loja física, esses 100 mil de faturamento. E por que eu coloco 100 mil de faturamento para uma loja física e 50 mil para um autônomo? Porque essa diferença é compensada pela margem. Quem tem uma loja física precisa faturar mais, porque se você tem 100 mil de faturamento com a margem de 30%, você vai ganhar em uns 30 mil. Se você é um autônomo com a margem de 60%, se você faturou em 50 mil, você vai ficar com uns 30 mil ali. Eu acredito que 30 mil é um número bom aí para você ganhar, tá? Então eu já fiz isso nas duas realidades, nas duas vertentes. Eu presto serviço de consultoria e já passei desse nível de faturamento de 30, 40 mil, tá? Por isso que eu vou te dizer aqui quais são as habilidades que você precisa adquirir. E eu tenho um negócio físico que vende no volume, que fatura mais de R$1 milhão por mês com consistência, tá? Então vou te ensinar aqui, tá? Então, alinhado aqui, se você é prestador de serviço, vamos atingir aqui um nível de patamar alto, uns 50 mil de faturamento. Se você tem uma empresa, vamos atingir esse primeiro nível ali de 100 mil de faturamento, tá? Então, se você tem um negócio físico, você fatura mais rápido, só que a margem é menor. Então, se você vende 100 mil, você fica ali com 20, 25 mil se você tiver uma margem muito boa, tá? Então você precisa entender qual o jogo que você está jogando. Você está jogando um jogo de prestação de serviço ou você está jogando uma venda de produto? Porque você tem que entender que a margem no produto é menor. Não adianta, você não vai ter uma margem no produto de 50%, 60%, tá? Depois de pagar tudo, lucro líquido final. Você tem que colocar um número aí de 30%. 30% para quem vende um produto físico é bom. 60% a 70% para quem vende um serviço de margem de lucro líquido, quando sobra para você aqui no bolso, no final do mês, também é bom. Então vamos pegar esse número aqui de 60 e 30, ok? Por isso que eu estou colocando o dobro de faturamento. Então quais são os pilares para você atingir esses 100 mil de faturamento numa empresa física ou 50 mil de faturamento numa prestação de serviço? Primeiro, já falei para você que é tempo. Essa é a primeira habilidade que você precisa adquirir. Como assim, Rodrigo? Adquirir a habilidade de tempo. É pensamento de longo prazo. Você precisa saber que essas coisas levam um certo tempo. Dado a situação que eu entendo que você está aqui, que você não herdou um negócio já com um modelo pronto. Eu não sei, porque eu não herdei nenhum tipo de negócio, tá? Então não existe atalho, tá? Os primeiros 5 anos são sobrevivência. Você precisa, não é só sobre dinheiro nesses primeiros 5 anos. É sobre construção da sua bagagem, da sua curva de aprendizado. Então você vai fazer de tudo num negócio. Então se você está faturando aí seus 5 mil na prestação de serviço e 20 mil no seu negócio físico, você aproveita essa fase que eu sei que é mais difícil, que você está ralando, que você fica ansioso, que você não tem a certeza do amanhã, mas você está aprendendo muitas coisas. Você está aprendendo a fazer oferta, você está aprendendo qual produto, você está aprendendo qual produto pega. Você está aprendendo a negociar com o seu fornecedor, com o seu cliente, entendendo ali qual é o seu sistema. Então aproveite essa fase para aprender muito sobre todas as áreas do negócio. Entender um pouquinho de contabilidade, de financeiro. É nessa fase que você se forma empresário. Porque se você chega numa empresa e fatura... Se você pega uma empresa que fatura 500 mil por mês e você não tem essa bagagem ali, provavelmente você vai quebrar esse negócio ou você vai passar maus bocados em várias situações que você não vai saber o que fazer. Você vai ter que contratar alguém ou pedir conselhos porque você não tem repertório suficiente para resolver, porque você não passou pela fase de construção. Então se você está aí faturando 5 mil reais na sua prestação de serviço ou você está faturando 20 mil reais no seu negócio físico, aproveite essa fase para aprender. Aqui é construção do seu próprio conhecimento, na sua base como empresário. Você precisa disso, ok? Segunda habilidade. Olha, antes de eu passar, preste atenção aqui, tá? Preste atenção. Antes de eu passar para a próxima habilidade, se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda a continuar o meu trabalho aqui, trazendo toda terça e toda quinta um conteúdo de alto valor. Beleza? Então, toca aqui e se inscreve no canal. Segunda habilidade, você precisa ter uma obsessão. Por exemplo, uma obsessão tipo meio que como se fosse uma coisa mais quase espiritual. Eu tenho que gravar todos os dias vídeo aqui pro meu YouTube, porque o meu negócio está no começo aqui no YouTube. Se eu não sentir uma obsessão por gravar um novo vídeo, eu não vou passar esse sentimento e ficar aqui confortável no vídeo. Eu ia chegar aqui todo
agora eu tenho que gravar um vídeo. Bom dia, meu nome é Rodrigo, eu vou falar 5 coisas para você fazer você construir um negócio. Cara, isso não pega. Então você tem que ter uma obsessão por melhoria contínua. Eu preciso entregar um valor genuíno no meu negócio. Então, essa habilidade aí dentro da sua empresa, da sua prestação de serviço, você precisa entregar um alto valor. Se você é um dentista, se você é um psicólogo, se você é um advogado, você precisa ter uma obsessão por aquele negócio. Atender bem o cliente, conseguir várias indicações. Se você é um personal trainer e você está ali com o seu cliente, você precisa sentir um amor, uma paixão, uma dedicação. Já do lado aqui da empresa física, se você tem um negócio físico, você precisa se preocupar com a limpeza, com a organização, com os detalhes do negócio. Você precisa sentir uma obsessão grande, você precisa ser louco do negócio. Você senta numa roda de amigos, só fala de negócio, de empresa, de network, de melhoria, e a galera meio que vai te olhar assim, esse cara tá ficando meio doido. Aí que você tá no lugar certo, cara. É aí que você tem que investir, é aí que você tem que pensar, porque a maioria das pessoas não pensa assim. Então essa habilidade é muito importante para você adquirir, essa obsessão pelo seu negócio. Não se sinta mal por se sentir obcecado por aquela chance, aquela oportunidade de vencer. É o seu negócio que vai te levar aonde você nunca imaginou. Então você precisa adquirir essa habilidade de obsessão. E a terceira e não menos importante é que você precisa ter uma clareza financeira do seu negócio. Você precisa saber o que entra, você precisa saber o que sai, você precisa saber quanto é que custa para operar. Você não pode ficar operando o seu negócio no escuro. Ah, Rodrigo, então quer dizer que eu tenho que entender sobre finanças? Não. Você precisa ter uma clareza ali, poxa, eu faturei tanto no mês, eu gastei tanto, foi para cá que foi o dinheiro. Você precisa ter um sistema aí, organizar pelo menos uma vez por mês, parar e olhar para esse negócio. Então não dá para operar no escuro. Você precisa tirar um dia do seu negócio, dos 30 dias que tem no mês, e olhar para o financeiro do seu negócio para saber qual é o rumo que esse negócio está tomando, tá? E precisa sobrar dinheiro no final do mês. Você precisa o seu negócio precisa ser capaz de gerar caixa. Se você ficar fazendo o seu negócio de vaca leiteira, tirando todo o leite que ele dá, o seu bezerro você vai matar a vaca. O seu bezerro vai ficar sem leite. Entende? Então não mate a sua vaca. Tá, Rodrigo, mas o que é que eu faço na prática? Tá? Então, tem 5 marcos práticos aqui que eu listei aqui, para que você possa construir aí dentro dessas habilidades, né? Eu falei quais são os pilares, que são pensamento de longo prazo, uma obsessão e uma clareza financeira, mas você precisa dominar. Quais são as habilidades técnicas? Você precisa dominar o seu canal de venda, Instagram, boca a boca, indicação, Google. Não precisa ser todos, mas você tem que ter um canal de vendas muito forte para chegar a novas vendas o tempo inteiro, tá? Precisa ser sempre do digital? Não. Ah, Rodrigo, tem certeza? Você está no digital, mas não precisa ser somente no digital. Se você tem uma prestação de serviço, você pode pedir para os seus clientes indicação através de uma pesquisa de satisfação. Cara, deixa eu saber como é que está aqui a minha prestação de serviço. Você tem alguém para me indicar? Você consegue aí dizer se tem algum amigo seu que se beneficiaria dos meus serviços? Então isso é um canal de venda. Então você precisa escolher qual vai ser o seu canal de venda e dominar as estratégias de comunicação do seu canal de venda. Isso é difícil, tá? Isso é difícil. Mas essas aqui são coisas mais técnicas. Segundo, entenda muito bem a sua oferta. Qual é a dor que você resolve? Depois de contratar o seu produto ou o seu serviço, o que é que o cliente tem que sentir? O que é que ele tem que resolver? Para quem você vende? Então você tem que ser capaz de responder essas questões, tá? Terceira habilidade mais técnica, assim, saiba criar um processo ali no mínimo de venda, de atendimento, de script de venda. Você precisa ter essa estrutura. Tem chat GPT para fazer, tem inteligência artificial, não é difícil. Só precisa ter essa obsessão de querer resolver isso e criar esses processos. No começo vai ficar uma merda, vai ficar ruim, mas com o tempo você vai pegando o jeito, tá? Quarto, rastreie o seu próprio resultado. Como eu falei lá na questão da habilidade financeira, né, naquele pilar de você ter uma clareza, você precisa ser capaz de criar uma meta, de perseguir essa meta, de ter uma meta de faturamento, de ter uma meta de despesa. Pelo menos uma meta de faturamento você precisa ter. Sempre pego no pé hoje da minha esposa. Quanto você vai faturar no mês que vem? Ah, eu não sei, eu sou nutricionista, preciso de entender a demanda do mercado, não sei quanto eu vou vender. Tá, mas quanto você gostaria de vender nesse mês? Ah, eu gostaria de vender 15 mil. Ok, então no mês seguinte eu pergunto, e aí, vendeu quanto? Poxa, eu vendi 13. Tá, o que é que faltou para fechar esses dois? Quais foram as estratégias? Sempre a culpa é sua, tá? Assuma sempre a culpa de não atingir o seu próprio resultado. E quinto e último passo, reinvista no seu negócio, tá?
enquanto a média das pessoas fica consumindo tudo que ganha no negócio, quem separa uma parcela do faturamento para reinvestir no próprio negócio é que realmente cresce. Reinvista no seu negócio, tá? Então hoje eu tenho múltiplos negócios que faturam mais de 100 mil reais por mês, não só através da minha própria competência, mas através dos meus sócios, dos meus funcionários, então esse negócio físico. Já tem uma empresa de consultoria que já fatura mais de 50 mil reais por mês, com certa consistência. Aí você deve estar pensando, caramba, Rodrigo, está muito distante isso para mim, você já tem um resultado. Cara, eu era pobre. Eu era pobre em 2000 e... Não vou dizer pobre de passar necessidade, mas eu ficava 3 anos com o mesmo sapato na escola, ao mesmo tempo que meus pais não tinham dinheiro. Hoje meus pais compravam um novo tênis ou me matriculavam na escola. Tá? Então assim, o que mais me mudou em mim não foi essa questão de relação com o dinheiro, senão não estaria aqui fazendo vídeo te ensinando, entende? É justamente essa cabeça, a forma como eu priorizo meus próprios resultados, como eu executo, como é que eu tenho mais foco, mais disciplina para continuar pensando em novas estratégias de como me manter ativo e ganhando dinheiro, tá? Então você não precisa ser somente só criativo, você precisa ser um bom executor aí do seu plano. Independente se você seja mais carismático ou mais técnico, você tem que ser bom em executar o plano, ok? Continue, enquanto 99% das pessoas desistem, você tem que ser aquele 1% que tem que perseverar aí no seu negócio. Então, fique tranquilo que 99% das pessoas vão desistir, principalmente aquelas que ficam querendo pular de galho em galho em menos de 5 anos de operação, tá? Então, se você quiser, para finalizar aqui esse vídeo, se você quiser chegar nos 100 mil reais de faturamento no mês, então resolve primeiro os 10 mil, depois você pensa em 30 mil, depois você pensa em 50 mil, ajusta esse caos aí do teu negócio e reconhece onde é que você está errando todos os meses, tá? Se esse vídeo te trouxe uma certa clareza, comenta aqui embaixo. Rodrigo, eu vou construir isso, o meu negócio é físico, o meu negócio é prestação de serviço, eu estou com essa dificuldade, porque a partir do momento que você interage, eu consigo te ajudar, não só num comentário, mas criando novas ideias aqui com novos vídeos. Se inscreve aqui no canal. Poxa, o Rodrigo falou muita coisa legal, gostei do que ele falou, tem uma oratória boa, conseguiu despertar alguns certos gatilhos que eu estava pensando, me fez refletir. Então fica aqui o meu convite, se inscreve aqui no canal, tá? Você vai ter aqui toda terça e toda quinta um vídeo para que você possa refletir com questões mais profundas do negócio, com quem está vivenciando aqui o negócio na pele, tá? Eu vou te deixar uma indicação aqui de um vídeo, que foi o vídeo que eu fiz assim, que nesse mesmo cenário que me fez sair dos 15 mil de faturamento até mais de 1 milhão de faturamento, quais são as 4 fases do negócio. Esse vídeo ficou muito bom, eu tenho certeza que você vai tirar mais alguns detalhes ali de cada fase, até os 100 mil, até os 300 mil, até os 500 mil, até 1 milhão de reais. Então esse vídeo ficou muito bom, vai aparecer aqui no encarte do vídeo, aqui no final desse vídeo para você assistir, então fica aqui o meu convite. Um abraço, até o próximo vídeo e bons negócios.